Então, né, para quem não sabe, sou o professor Matheus, sou professor de Química de vocês e também de Ética e Cidadania, né? Porque agora a gente tem essas eletivas malucas aí e eu fiquei responsável por essa disciplina de Ética e Cidadania. Nas nossas atividades, vocês já devem ter visto ali, né? Que eu comecei apresentando o conceito de ética, de cidadania, apresentei a Declaração dos Direitos Humanos, né? E hoje, basicamente, eu resolvi fazer essa aula síncrona, né? Pra gente dar uma fechada nesses conceitos iniciais e discutir uns pontos polêmicos, né? Porque, bom, não sei, né? Tô conhecendo vocês agora, então não sei. Aperta Alt F4, não. Não sei como são vocês, né? O que vocês pensam e tudo. Vocês também são bem novos. Mas são coisas que é importante a gente discutir, né? Às vezes a gente entra na escola, a gente sai da escola sabendo, sei lá, o ponto de fusão do tetracloreto de hidrogênio, mas não sabe declarar o imposto de renda, não sabe o que é lei, o que são os documentos e tudo. Então, estou resolvendo apresentar aqui para vocês pelo menos o básico, né? A minha formação é química, né? Sou formado pela UFG. Estou fazendo mestrado agora em ensino de ciências e matemática também pela UFG. Mas esse conteúdo de ética e cidadania é um conteúdo que transcende, né? Vai além da questão da disciplina. Eu acho que toda pessoa, enquanto cidadão e cidadã, tem que conhecer um pouco. Então eu vou apresentar minha tela aqui agora. Aí eu vou apresentar aqui e vocês me confirmam se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo aí? Tô vendo. Estamos vendo. Beleza. Estão vendo a apresentação aqui? Sim. Tranquilo então. Então vamos lá. Dada essa introdução, a gente discutiu a questão de ética e cidadania lá na nossa primeira aula. Mandei alguns vídeos para vocês, não sei se todo mundo viu, não sei se todo mundo leu. Mas então, de forma geral, o conceito de ética e cidadania são conceitos complexos, né? No nosso dia a dia a gente comenta sobre questão de ética, né? Ética a gente acaba ligando muito a questão do comportamento individual da pessoa, né? Como que a pessoa se porta. Por exemplo, a pessoa que, né, você fala, tal fulano não tem ética. Então é um cara ali que ele deixa de cumprir certas regras na sociedade, né, para se beneficiar em detrimento dos outros. Mas o conceito de ética ele é bem amplo. O conceito de ética remonta lá da Grécia, né, antiga, para variar, né, da filosofia em si. E a ética ela está muito ligada à questão dos direitos e deveres de uma pessoa dentro de uma sociedade. A gente sabe, por exemplo, que a gente não pode roubar, por exemplo, né? Que você vai estar se beneficiando em detrimento de outra pessoa. Então é uma questão de ética. Então tá tudo muito atrelado a isso. O conceito de cidadania é como que essa pessoa ela atua dentro de uma sociedade. Então, é importante a gente trazer esse contexto histórico aqui primeiro. Vamos pensar aqui, a sociedade que a gente vive hoje. Qual que é o sistema econômico da nossa sociedade? Alguém sabe responder? É o capital? É o capitalismo, exatamente. Então, nós vivemos, né, numa sociedade ocidental, capitalista, burguesa, né, de forma geral. E de onde que veio tudo isso, né? Qual que era o sistema que tinha antes? Antes da burguesia, antes do capitalismo, a gente vivia o feudalismo, né? Dando aulinha aqui de história para vocês. Na época do feudalismo, quem controlava, quem dava as cartas e deu por vários séculos era a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela governava com mãos de ferro, governou o mundo aí por praticamente 600 anos. E as revoluções burguesas que derrubaram, né, esse poder todo da igreja e colocou o poder, resumindo, na mão de quem é rico, né, quem detém o capital.
A principal revolução que fez isso talvez seja a Revolução Burguesa da França, né, a Revolução Francesa, ali em 1789, com a tomada da Bastilha e tudo mais, e que trazia os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade. Né? A bandeira da França, vermelha, azul e branca, é por conta desses três símbolos, né? Igualité, fraternité e liberté. Baseando basicamente no quê? Na proteção da propriedade privada. Ou seja, né? Na proteção de que cada um tenha os seus bens privados, né? E que nem o Estado e nem a Igreja possa interferir nisso. E aí, lá em 1789, né, uns trocentos anos atrás, foi escrito um documento, que eu vou aqui abrir no navegador para vocês, que é o documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Depois da derrubada, né, do feudalismo, da derrubada da monarquia, né, dos reis, do clero, da igreja, foi constituída uma assembleia. Assembleia como se fosse a assembleia que a gente tem hoje, que é a assembleia parlamentar, né? De um lado estavam os burgueses eram basicamente quem? Os comerciantes, a galera os artesãos, e do outro lado estava o que a gente pode chamar hoje de proletariado, né? A massa de servos que servia e que ajudou a burguesia a derrubar a igreja. Eles constituíram aqui um documento com 17 artigos, tá? Bem rapidinho aqui, bem simples. Esse documento é um documento de direitos, né? Porque eles queriam estabelecer por lei o que é ser um cidadão, né? O que é ser uma pessoa mediante uma sociedade nova, diferente da sociedade anterior. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas a Igreja Católica ela teve períodos terríveis na história, governando o mundo, né? Então, quando eu falo Igreja Católica, eu não estou atacando a instituição de hoje, né? Estou atacando a instituição antiga, como, por exemplo, a Santa Inquisição da Igreja Católica, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Na Santa Inquisição, cara, a galera que estava no poder era assim, usava o nome de Deus para matar as pessoas que eram contrárias a qualquer coisa da igreja, né? Aí aquela questão de queimar as bruxas, né? Que na verdade só eram mulheres simples. Mais de 75 milhões de pessoas foram mortas ao longo aí de 200, 300 anos pela igreja. Então, né, para revolucionar e evitar essa barbárie tudo de novo, foram se constituindo quais são os direitos legais, né, de uma pessoa. E o primeiro artigo, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Então é o princípio da liberdade, né, que a gente chama hoje de liberalismo. Liberalismo começa aí. Então beleza, né, só que, pô, professor, documento antigo pra caramba, né, qual que é a relevância disso hoje? Essa imagem aqui é uma pintura clássica, né, da tomada da Bastilha. Por que eu tô falando disso? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é mais recente, né, quase 200 anos mais recente, de 1948, ela também veio depois de um período muito complicado que a humanidade viveu, que foi o século passado. O século passado foi terrível, né? A gente teve 2 grandes guerras mundiais e mais um monte de outros conflitos. Se você pegar ali, a Primeira Guerra deixou praticamente 20 milhões de mortos, a Segunda quase 60 milhões de mortos. Então, e sem contar a barbárie do nazismo, né? Que foi talvez uma das coisas mais sombrias que a nossa humanidade viveu. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética, ali, junto com os Estados Unidos, Inglaterra e França, pegaram a rendição dos nazistas e terminaram a guerra. E também os Estados Unidos, né, fez o seu papel de desgraceira, jogando 2 bombas atômicas no Japão. Mas isso aí conversa para outro momento. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Antigamente se tinha a Liga das Nações, que era um bloco de união entre países da Europa, só que depois da Segunda Guerra, como ela foi a nível mundial e foi catastrófica, viu-se a necessidade de criar um órgão internacional, um órgão a nível mundial, né?
que foi criada a ONU. O objetivo, basicamente, da criação da ONU era assegurar a cooperação internacional para ajudar os países que estavam destruídos pela guerra e para manter o diálogo entre esses países para a manutenção da paz, né? A gente sabe que, infelizmente, funcionou, mas, né, ainda tem muita coisa ao longo da história que aconteceu. Então, foi criada essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi baseada naquela declaração da França de 200 anos antes, mais ou menos. E os princípios são basicamente o mesmo, né? Vou abrir aqui o documento que eu já tinha mandado para vocês, mas só para a gente rever aqui de novo, né? Eu estou aqui no site da Unicef, que é uma organização da ONU, e aqui conta, né, todo o contexto histórico, considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E esse artigo aqui são 30, esse documento tem 30 artigos, certo? E esses 30 artigos, cara, eles regem quase todas as constituições dos países ocidentais hoje. O que é uma constituição de um país? Constituição de um país é um documento que rege as leis e os direitos no que o país se baseia, né? Todo o poder do executivo, né, do judiciário e do legislativo funciona à base da constituição de um país. E o artigo 1 aqui, novamente, fala de liberdade. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Como eu falei para vocês, tá aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade, que são os princípios da Revolução Burguesa, né? A gente vive numa sociedade burguesa. Então, para manter isso, as instituições que dominam o mundo hoje são burguesas, né? O capital domina a economia e esses princípios que se baseiam as leis e direitos das pessoas. Então aqui é interessante vocês lerem porque não são documentos longos, né? Igual a Constituição Brasileira é absurdamente grande, mas esses documentos de caráter internacional são curtos, tem apenas 30 artigos. E basicamente todos eles se baseiam nisso, né? Na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Por exemplo, aqui ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. E assim por diante, né? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Esses documentos, eles têm uma importância muito grande. Às vezes a gente acha que a ONU, né, não serve para nada, que o país faz tudo por conta própria. Mas os países hoje democráticos, né, como o Brasil era para ser, né, em teoria, se baseiam nesses documentos. Tá, isso aqui tudo a gente já viu, então aqui eu vou falar da Constituição Brasileira. A nossa Constituição, ela é nova, né? Ela foi feita em 1988. O Brasil já teve várias constituições, né? A mais recente é essa. Ela foi, se você for ver, esses documentos sempre foram criados depois de um certo desastre, né? Aqui no Brasil, essa nova Constituição Brasileira foi criada na época da redemocratização, né? Depois da queda do regime cívico-militar, que foi um período terrível. Aqui eu coloquei errado, mas é de 64 a 85 que durou o regime militar. E o primeiro artigo já é, né, para orientar todo o documento. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. O que significa indissolúvel, gente? Que não se separa. Então, o primeiro artigo da Constituição Brasileira já não permite a separação dos estados, né? Não sei se vocês já viram, né, mas podem ver aí. Tem uma galera aí, né, que a gente chama de separatista, né? Tem uns que falam, o sul do Brasil poderia formar outro país, né? Vamos dividir o Brasil, é um país grande demais. Então, a nossa Constituição, no primeiro artigo, já fala que é proibido isso. E constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pluralismo político significa o quê? Que no nosso país
Não pode existir uma única vertente política. Tem que existir várias. Tem que existir partidos de esquerda, de direita. Para quê? Porque é na base do diálogo do parlamento que, teoricamente, né, a gente iria construindo um país que alcançasse as necessidades de todo mundo. E o parágrafo único, que é o máximo da Constituição, que é: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Todo poder emana do Gostei povo. dessa. Oi? Pode falar. Achei interessante essa parte, quando tá escrito no papel, porque Pois é, como está escrito no papel, exatamente. Todo poder emana do povo, gente. Vocês têm noção da força disso? Que quem tem poder no Estado é o povo. É a classe trabalhadora. Eu, você, sua mãe, seu pai, seu tio. Só que a gente vê que não é bem assim, né? A nossa classe política e burguesa, né? Empresários, donos de banco, eles que mandam e desmandam no país. A gente está passando por uma crise política ferrenha agora no nosso país, né? Mas é importante a gente conhecer esses documentos para a gente saber o que realmente deveria estar acontecendo e comparar com o que acontece. Então, a Constituição Brasileira de 88, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é tudo baseado naqueles princípios daquela Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão da França. Conhecendo esses documentos, vocês aí, se um dia, né, quem for para a área de direito, quem for trabalhar na polícia civil da vida, até militar é importante também, né, igual aí o Ítalo falou que quer ir para o exército, conhecer a Constituição Brasileira é muito importante. Absurdamente importante. Só que a Constituição é um documento bem maior do que aqueles outros dois que eu mostrei, né? Porque aqueles outros dois têm um caráter mais geral. A Constituição ela tem um caráter mais específico, né, para aquele país. E vai falar sobre tudo. Lei penal, educação, saúde, política, tudo que você pensar está na Constituição. E o que nossos parlamentares fazem? Vocês já ouviram falar de PEC? Deve ter ouvido, né, no jornal. Aí, PEC do não sei o quê, PEC do não sei o quê. PEC é uma sigla que representa Projeto de Emenda Constitucional. Ou seja, para qualquer coisa funcionar no Brasil... Pensei que era outra coisa. Pensou que era outra coisa? Pois é. Tipo um pack de negócio lá do Minecraft, tem? 64 tem um pack. Eu pensei nisso também. PEC. Só que Os viciados falando, ó. aquele PEC é do inglês, né? De pack, de conjunto, né? De juntar as coisas, né? Mas esse PEC é PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional. Por quê? Qualquer lei, qualquer coisa que for para mudar no país, tem que estar na Constituição. Então, um deputado ou uma deputada, um senador ou uma senadora, eles têm que criar um projeto e propor para votação na Câmara para mudar a Constituição. Você adiciona uma emenda na Constituição. Todos aqueles artigos e parágrafos, você adiciona mais um. E só estando na Constituição que pode acontecer em vias de fato. Então, por exemplo, e tem muita coisa na Constituição que não acontece. Igual vocês estão vendo aqui, no primeiro parágrafo a gente já vê que tem alguma coisa errada no nosso país. Mas igual, por exemplo, a reforma agrária está na nossa Constituição. Reforma agrária é o quê, gente? Você vai aí pro interior de Goiás, você vai lá pro norte. Cara, tem muita fazenda gigante com ninguém morando nelas. Tem uma pessoa ali que é dona, ou um grupo de pessoas, e que o local não tem nenhuma produtividade, não serve para morar, não serve para plantar, não serve para nada. A pessoa simplesmente é dona da terra e não é produtiva. A reforma agrária, ela propõe o quê? Que esses espaços sem produtividade fossem ocupados por pessoas que precisam, né? Para elas poderem plantar, morar. Porque olha o tanto de pessoas que a gente tem na rua hoje em dia, né? Mas isso não acontece na prática. E várias outras coisas. Então, quem foi para esse rumo do direito, quem for para o rumo da polícia, na verdade todo cidadão deve estudar a Constituição, né? Mas é mais importante ainda, tá? Então agora, dando essa exposição inicial aqui, né? Vamos para nossa roda de conversa em vias de fato, né? Para eu não ficar aqui falando sozinho. Vou lançar essas perguntas aqui que vocês estão vendo na tela. Quero que vocês comentam. Primeiro, né?
se vocês fizeram aquelas atividades da Declaração dos Direitos Humanos, né, desse pouco que eu falei aqui, vocês concordam com os princípios da Declaração dos Direitos Humanos? Vocês acham que tem alguma coisa ali que não está muito certa? Concordar eu concordo, né? Mas é aquela história. Funcionar eu já não sei, mas concordo. Entendi. Diga aí, Ítalo. Acabei de falar. Ah, foi você que falou? Então quem estava tentando falar era o Cauã? Não, é besteira, eu acho. 90% que eu falei. Ah, não, tudo bem, eu quero mesmo saber da opinião de vocês. Paula, Ana, quem é mais que tá aí? Matheus, até agora eu não vi a voz do Matheus, nem da Gisele, nem da Crísia. Eu acho que eles devem estar, tipo assim, eficaz, só deixou o celular ligado pra eu dar presente. Capaz, não, mas eu sei que a maioria tá aí, ó. O Matheus eu sei que ele é sempre presente, ele só é tímido. Matheus, você é irmã da Maria Clara? Não sei se você tá respondendo no chat, deixa eu ver. Ó, o Matheus tá away. Tá aí. Tá certo, Matheus. Então, gente, vamos voltar aqui para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando a gente fala de Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está falando para todo mundo. Literalmente para todo mundo. Tá? Eu vou aqui para um artigo importante, que é o que mais causa problemas, vamos direito assim, né? Aqui. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, ou seja, algum crime, tem o direito de ser presumido inocente, ou seja, inocente até que se prove o contrário. Vocês já devem ter ouvido essa frase, Hoje né? nunca prova o contrário, maioria das vezes. Pois é. Até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Ou seja, uma pessoa não pode ser considerada criminosa por um crime de uma lei que não existia, que foi existir depois, por exemplo. Também não será imposta pena mais forte do que aquela, no momento da prática, era aplicável no ato delituoso. Por que vocês acham que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito enfática nessa questão criminal? Bora pensar aqui. Cara, vamos pensar nos estados anteriores, né? Nas ditaduras aí que a gente teve na vida. As pessoas eram presas sem nenhum julgamento. Eram perseguidas politicamente. Eram torturadas. Eram mortas. Simplesmente, e tipo, grande parte das vezes em falsas acusações. Por exemplo, né, na época da ditadura militar aqui no Brasil, se você fosse uma pessoa contra o regime e declarasse isso publicamente, os militares iam atrás de você. Corria. Torturava, matava, impedia direitos políticos, era exilado. A gente teve muita gente exilada. Quem que é exilado? É quem não pode estar no país, ou seja, tem que ir pra fora. Foda-se se você tem condição ou não. Vai pra fora. Não podia ficar no país. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é muito enfática na questão da justiça e todos os trâmites da justiça. Só que a gente sabe que isso abre muita brecha para as pessoas que sabem burlar a justiça, são criminosas e acabam saindo. Pessoa errada. Então, é difícil esse limiar, né? Porque quem faz a justiça não são documentos em papéis escritos apenas, são as pessoas. São juízes, são advogados, policiais, delegados, promotores. Então é uma coisa complicada, né? Então aqui eu vou chegar aqui para ir para as nossas perguntas novamente. Nossa senhora. Peraí. Calma. Aí. Outra coisa, disso que vocês viram, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu vi um pouco assim nas atividades de vocês. Desculpe a barulheira, esse caminhão barulhento aqui. Teria alguma coisa que vocês mudariam? Que vocês acrescentariam?
ou retirariam da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não tem medo de falar algo assim que esteja repetido lá, porque você não lembra não. Mas o que você acha importante para ser um direito do ser humano? Deixa eu pensar aqui, peraí. Ou tipo assim, uma coisa que você fala, caramba, era uma coisa que era pra ter pra todo mundo, só que não tem. Ah, tá. Não, tipo, eu acho, quando a pessoa, tipo, pessoa de rua, né? Aham. Ela, tipo, não tem direito, eu acho que ela não tem direito de comer uma coisa, como se diz assim, sem pagar nada, não tem? Ela tem que pagar, mas, tipo, ela não tem dinheiro pra pagar, pra comprar, tem? Porque é uma pessoa de rua, não tem? Aí não tem. Aí tinha que, tipo, ter o governo poderia ter ajudado, ajudar em alguma coisa sobre esse negócio da pessoa não passar fome, entendeu? Entendo. Artigo 31. Todo ser humano deve ter direito a alimento independente de suas condições ou de sua classe. Tipo isso? Pode ser. Então, esse artigo, ele tá... É bem interessante vocês tocarem nesse ponto, porque é um ponto mais enfático, né? Mas lá na declaração, quando fala que todo mundo tem direito à vida, basicamente está presumindo essas condições. E vocês estão corretíssimos, né? Quando a gente para pensar no mundo, hoje, 2021, a gente pensar em pessoas passando fome era uma coisa assim, cara, não era para acontecer. Porque o desperdício que a gente tem já seria suficiente para alimentar as pessoas que têm fome no mundo. Você pega ali o desperdício de alimento só da Europa. Gente, a Europa, a gente fala, né? Nossa, a Europa. Olha no mapa, a Europa é uma bostinha de continente, é muito pequeno. O Brasil, cara, Goiás já tem um tamanho suficiente de 4, 5 países da Europa, se deixar. Ou até mais. Ave Maria, é grande. Cara, dá uma olhada no mapa da Europa. Os países de lá são ridiculamente pequenos. Estados brasileiros são bem maiores. Pra você ter ideia, Sergipe, que é o menor estado do Brasil, tem o tamanho do território da Bélgica. Que é um país inteiro. E Sergipe é o menor estado do Brasil. Então, e esse pessoal lá na Europa, o desperdício de alimento que eles têm por ano daria para alimentar mais de uma vez, num ano, né? Vamos pensar assim, daria para alimentar um ano inteiro quem passa fome na África inteira. Só pelo desperdício deles. Então, assim, essa questão da alimentação é foda, porque hoje em dia a gente chegou na contradição tão grande que quem trabalha no campo produzindo comida passa fome. Você já imaginou? O maluco, ele planta o arroz que chega na sua mesa, só que o território não é dele, a plantação não é dele, e ele passa fome. A gente hoje tem, por exemplo, um exemplo mais próximo da gente, né? Os entregadores de aplicativo. Cara, os caras passam o dia inteiro carregando comida. E muitas das vezes eles estão passando fome. Já imaginou tanto que é foda isso? Fome. Saca? Então, assim... Fome, você leva uma pizza, né? Assim, nas costas cheirosas. Pois mano. Você imagina você ali andando de moto 10 horas seguida ali no dia. Você não almoçou, você não lanchou. Porque você não tem dinheiro. Aquele dinheirinho que você tá fazendo ali é pra pagar as outras contas da sua casa. Quando você chega lá em casa, no máximo que você tem ali é um arroz, um feijão e um ovo, né? Gasolina da moto ainda, pagar no caminho. Exatamente, porque você paga a sua gasolina, você paga os consertos da moto. Porque você acha que ficar rodando com a moto o dia inteiro ela vai ficar de boa, mano? Vira e mexe, você tem que pagar, sabe? Então, fome, vocês tocaram num assunto muito importante, cara, que fome é a coisa mais desumana que existe. Isso. Vamos conversando, se passa semana que vem, vai ter uma aula conjunta. Eu, Vitor e Chalene, né? Química, Física e Biologia, na quinta-feira. Agora pega. A gente vai fazer uma aula em conjunto. Ainda não definimos, mas ao longo da semana aí vocês vão saber no grupo, beleza? Beleza. Então, falou pra vocês. Até mais.